Olá! Hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Vamos basicamente dissecar uma oração específica. Analisar a estrutura dela, a lógica, a visão de mundo que ela apresenta, para a gente entender como ela é construída, passo a passo. O foco dessa oração é romper laços com o que ela chama de espíritos íncubos e súcubos. E aqui tem um ponto importante, né? Esses nomes não são bíblicos. Na verdade, são termos históricos que são usados aqui para dar nome a um fenômeno espiritual específico que essa oração se propõe a combater. Então, a grande questão que vai guiar a nossa análise é essa: como exatamente essa oração é estruturada para quebrar essas supostas amarras espirituais? A gente vai ver que o processo segue 4 etapas bem claras que a própria oração estabelece. Ok, vamos mergulhar nisso. O primeiro passo, que é a base de tudo, é o arrependimento. Mas olha só, não é um arrependimento simples. É um ato bem abrangente, que vai tanto nos pecados pessoais quanto nos ancestrais, tratando eles como a verdadeira porta de entrada para esses problemas. E o alcance desse arrependimento é vastíssimo. Como dá para ver, ele volta no tempo, abordando uma lista de pecados da linhagem familiar. A lógica aqui é que certas questões espirituais podem ser dadas, sabe? Então a primeira ação é confessar e se arrepender por essas raízes lá do passado. Agora, o que é bem interessante é que a oração introduz um termo-chave, marido espiritual ou esposa espiritual. E dentro da lógica dela, isso não é só um conceito abstrato, não. São entidades específicas que teriam sido designadas por uma família, muitas vezes por causa de pactos de sangue feitos por antepassados. E isso aqui mostra muito bem a profundidade psicológica que a oração tenta alcançar. Não é só sobre ações, mas sobre uma dependência emocional. A oração reconhece que pode haver um tipo de conforto ou uma satisfação de desejos nessas ligações espirituais, o que torna o arrependimento um ato de mudança de lealdade e de dependência. Vamos em frente para ver como isso se desenvolve. Depois de firmar a base do arrependimento, a oração vai para uma fase bem mais ativa, declaratória, a renúncia. Aqui, o tom muda completamente. Deixa de ser uma confissão e vira um rompimento direto, intencional, desses laços. A lógica de causa e efeito da oração fica muito clara aqui. Para cada fonte de contaminação espiritual, de um lado, existe uma ação de renúncia específica e direta do outro. É um processo bem metódico, quase um checklist de identificar uma porta aberta e ativamente fechá-la. E a linguagem fica muito incisiva, quase uma série de comandos de ação. O primeiro verbo forte é cortar. Cortar todos os laços de alma com esses espíritos. Em seguida, renunciar. Renunciar a todos os feitiços, encantos, seduções e qualquer conhecimento secreto que tenha vindo dessas fontes. É uma rejeição total. E, finalmente, a intenção de expulsar. E essa palavra já nos joga direto para o próximo passo, onde a ação fica ainda mais direta e, eu diria, autoritária. Este é o ponto de virada da oração. A postura da pessoa que ora muda drasticamente. Não se está mais pedindo para Deus agir, mas sim assumindo uma autoridade espiritual direta para dar uma ordem. O comando segue uma sequência bem lógica. Primeiro, a pessoa assume a sua autoridade. Segundo, ela nomeia os alvos, dá nome aos bois, né? E terceiro, ordena a saída deles tanto da mente e das emoções, quanto do corpo físico, como a gente vai ver a seguir. E esse comando é incrivelmente visceral, muito específico. A oração não trata o problema como algo etéreo. Ela ancora a coisa toda diretamente no corpo físico, ordenando a separação de partes corporais específicas. Essa fisicalidade do comando é um dos seus aspectos mais marcantes. Depois da confrontação e da expulsão, o foco muda completamente. O passo final não é sobre guerra, mas sobre cura. O objetivo é restaurar o que foi perdido ou danificado e preencher o espaço vazio com algo positivo. Os resultados que se espera dessa fase final estão listados aqui. Há um pedido para ser purificado, para que a inocência seja devolvida e, olha que interessante, para que pedaços da alma que foram espalhados sejam reunidos. É uma busca pela totalidade, pela cura interior. E aqui a gente chega no objetivo final. A oração busca substituir a figura do marido espiritual ou da esposa espiritual pela restauração de um relacionamento adequado com quem o texto chama de o marido fiel. A meta, no fim das contas, é a troca de uma lealdade por outra.
Resumindo, o que a gente analisou foi uma jornada muito bem estruturada em 4 etapas. Começa com um arrependimento por raízes ancestrais, passa pela renúncia ativa de laços, culmina num comando direto de expulsão e, finalmente, busca a cura e a restauração. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. O que a anatomia detalhada, quase procedural desta oração, nos diz sobre a forma como certas visões de fé entendem a interação complexa entre espiritualidade, o corpo físico e o conceito de batalha espiritual? A resposta revela uma teologia muito prática e corporificada. Valeu por acompanhar a gente nesta análise.